Todo mundo sempre fala sobre não ir para casa estando com dúvida. Isso seja da escola ou do cursinho. Mas essa não é a realidade da maioria dos alunos. O que eu mais escutei até hoje é que as pessoas têm vergonha de perguntar em sala. Sanar as suas dúvidas é obviamente importante. Do contrário, se você já soubesse tudo, você não precisaria estar estudando, você já teria sido aprovado. Então são essas coisas que você ainda não sabe e vai passar a aprender que vão ser responsáveis pela sua aprovação. Eu sou Gabriel de Paula, engenheiro formado pelo ITA e aprovado em medicina pelo Enem. E estou aqui para te ensinar a estudar com estratégia. Para mim, quando a gente pensa nas pessoas que não conseguem tirar suas dúvidas em sala de aula, tem uma raiz desse problema, que é não saber verbalizar suas dúvidas, não saber expressar em sala de aula em que ponto da matéria ou que ponto do exercício que ela ficou com dúvida e não sabe continuar aprendendo. O mais comum é falar, não entendi nada. E isso não é verdade, é muito difícil você não ter entendido absolutamente nada do que o professor tenha falado naquela explicação, naquela teoria. Esse tipo de expressão ainda faz parecer que o professor explicou nada direito, né? E ninguém gosta de ser confrontado na frente de todo mundo como se ele tivesse feito um péssimo trabalho. Então, falar isso, professor, acaba gerando um desconforto ainda maior, tá entendendo? Então eu quero passar aqui por 4 passos de uma regra prática para você conseguir tirar todas as suas dúvidas em sala de aula e não ter mais esse tipo de problema nunca mais. Vamos lá. A primeira coisa, o primeiro passo para você não ficar com dúvidas em sala de aula é tenha clareza de qual é a sua dúvida. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para a matéria ou olhar para o exercício e entender que parte daquela questão ou daquela teoria não ficou clara para você. Pode ter sido o próprio enunciado, você não entendeu o que estava querendo dizer. Pode ter sido a figura, imaginando uma questão de geometria, a figura que surgiu a partir do enunciado, então você pode não ter entendido essa conversão do enunciado gráfico. Pode ter sido uma parte do cálculo da questão, ou algo realmente do histórico, pensando numa questão de geografia ou de história, uma parte do contexto histórico que estava acontecendo o assunto que está sendo abordado naquela questão. Então, a primeira parte é você conseguir mapear por meios próprios aonde que está a sua dúvida, o que você não entendeu. E não dá pra gente querer falar, não entendi nada, e não ter o mínimo de esforço para poder achar onde está a sua dúvida. Esse é encontrar onde que a gente está tendo dificuldade, é a nossa missão e não dá para terceirizar para ninguém. Não dá pra gente querer tudo mastigado. Segundo passo, saiba comunicar a sua dúvida. Muita gente não tira dúvida em sala de aula porque ela não sabe verbalizar a dúvida que ela está tendo. Não sabe o que ela vai falar de verdade, na prática. Então aqui vai uma dica prática, a forma que eu gosto de expressar minhas dúvidas e que vi muita gente fazendo também e nunca teve problema. É a expressão não ficou muito claro para mim. Então, por exemplo, suponha numa questão de geometria e você não entendeu por que surgiu um ângulo de 30 graus no vértice B do triângulo. Então você vai falar, levantar sua mão e falar, estou com uma dúvida. Minha dúvida é, não ficou muito claro para mim por que no vértice B apareceu um ângulo de 30 graus no triângulo. Simples assim. Saber comunicar, se expressar é metade do caminho quando você quer tirar sua dúvida em sala de aula. Se você não sabe o que falar, se você não sabe como verbalizar, usa essa expressão. Não ficou muito claro para mim. E o problema que você está tendo. Terceiro passo, não desista na primeira tentativa. Pode ser que, assim que você faz a sua pergunta, não tenha ficado muito claro o que aconteceu e por que o que você estava tendo dúvida não foi respondido, vamos dizer assim. Não desista nessa primeira tentativa. Então, se ainda for necessário, continue insistindo. Poxa, ainda não entendi, ainda não ficou claro para mim. Não é pecado, não é erro nenhum você não entender na primeira explicação. Algumas coisas levam mais tempo, algumas coisas precisam de outras analogias, de outras formas de explicar. E isso fica a cargo do professor. Na maioria das vezes, ninguém está se importando com a sua dúvida, além do próprio professor. Então, tenho vergonha do que as outras pessoas ao meu redor vão pensar, do que a turma vai ficar pensando sobre mim. A verdade é que ninguém está nem aí para você, entendeu? Se você não perguntar, só você vai estar saindo perdendo. Essa é a verdade. Além disso, fazendo a sua pergunta, talvez você possa estar ajudando outras pessoas, outros colegas, que ainda estão com o problema de ter vergonha de tirar a dúvida. Que era você, mais ou menos, antes de assistir esse vídeo. Quarto e último passo, não deixe a sua dúvida ser menosprezada. Pode ser que em alguns casos o professor, sei lá, talvez não esteja num bom dia e responda para você, eu já expliquei isso, ou isso você deveria ter aprendido na matéria do outro professor no semestre passado, no ano passado. Tudo bem, pode ser que você deveria ter aprendido, pode ser que ele já tenha explicado, mas o fato é que a dúvida é agora, é nesse momento, é agora que você conseguiu pontuar essa dúvida. Então aqui a minha recomendação a melhor forma de você lidar com esse tipo de comentário é mostrar que você está interessado em nesse momento sanar a sua dúvida e perguntar a orientação
para a pessoa, para o professor que está lá. Então, por exemplo, então se esse ponto já foi explicado, você se importa de explicar novamente? Ou você indica um outro material, uma fonte de pesquisa para eu tirar essa dúvida? Ou você indica alguém ou um horário mais apropriado para eu tirar essa dúvida? A parte mais importante é ter um direcionamento de como você vai resolver a sua dúvida. Seu foco não é parecer inteligente. Seu foco não é não incomodar a turma, não incomodar o professor, deixar ele terminar a aula feliz porque ninguém teve dúvida. Não, não é esse o ponto. Aqui o foco é que você tire de fato a sua dúvida, que você tenha as respostas que você precisa para conseguir resolver seus exercícios e ser aprovado. Esse é o foco. Então, se você precisar procurar ele em outro momento, depois da aula, se for preciso ir num plantão, sem problema nenhum. A questão é só você ter esse direcionamento. Já aconteceu muitas vezes, inclusive no cursinho, ou mesmo durante o ITA, durante minha graduação, de alguns professores entenderem que a dúvida que o aluno estava tendo não era muito pertinente para aquele momento da aula. Na maioria das vezes, eles indicavam para o aluno, me procure no final da aula, e o aluno ia lá e tirava essa dúvida no 1 a 1 com o professor. Isso deixava tudo muito mais rápido e muito mais focado na dúvida, naquela parte da matéria que o aluno estava precisando de uma explicação a mais. Ninguém da sala se importava com isso, não era demérito para ninguém. Então, não vai ser para você também. De forma geral, se eu pudesse resumir todo esse vídeo em uma única frase, seria: com uma comunicação clara, tudo fica muito mais fácil. O problema da dúvida em sala de aula é essencialmente um problema de comunicação, de você encontrar onde está a sua dúvida e saber verbalizar isso. Se você tem isso na sua cabeça muito claro, se você tem esse passo a passo muito claro na sua cabeça, eu acho muito difícil que você tenha novos problemas em sanar suas dúvidas durante as suas aulas. Se você gostou desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para nunca perder nenhum vídeo que seja importante e relevante para você. Um abraço e até mais.